disponível, né? Vocês podem acessar e a gente pode divulgar também. Fiquem à vontade para fazer questionamentos pelo chat ou abrir o microfone, não tem problema, tá? Então, hoje nós trouxemos aqui a busca de informação científica, que é bem essa da pesquisa, né? Envolve todos desde os primeiros passos da pesquisa até a obtenção dos documentos. Aqui. O Super 8, ele é um programa desenvolvido pelas bibliotecas da URGS, adaptado de um programa norte-americano, né, mas que então foi, assim, feito algumas modificações e adaptado para os nossos sistemas aqui da URGS. E o que acontece? Ele trabalha, é um site, tá? Esse Super 8 é um site onde ele apresenta os projetos, um projeto de extensão, que é um curso dividido em vários módulos. Cada módulo tem, assim, de 2 a 3 horas de funcionamento e a cada 15 horas o aluno ganha um certificado. Tá? Esse certificado ele é mais interessante para o pessoal da graduação, né? Que eles precisam ter as horas complementares. Mas para pós-graduação é bem importante a questão de ética de publicação, de reconhecer quais... tem algumas bases específicas que as meninas, né, outras colegas, elas ministram, e também a questão de como fazer as publicações, né, onde publicar, quais os aspectos que vão fazer com que a gente consiga divulgar muito mais o trabalho que está sendo realizado. E esse material depois a gente compartilha também com a professora, esses slides para vocês terem no Moodle, né? E porque tem os links ali do site, né? E dos outros recursos também. Então, lá no site vai ter, assim, a agenda dos cursos. Todo semestre são oferecidos os mesmos módulos, né? E aí, o que compreende, assim, busca no SAB, busca no portal de periódicos da CAPES, ética na pesquisa, como a Lilian falou, gerenciadores de referências, que são programas bastante utilizados e bem úteis, né? Assim, tanto para guardar as nossas referências, quanto para inserir elas no nosso trabalho. Tá? Então, esses cursos apresentam desde baixar ali esses programas até um módulo mais específico também. Na semana que vem, na oficina, né, a gente vai mostrar como fazer as citações, quais são os elementos. Mas quando a gente usa o gerenciador de referência, essa elaboração ela é feita automaticamente. Claro que não é tão simples, a gente precisa conhecer ali quais os passos, né, que são colocados, mas isso vai facilitar. Quando eu uso o trabalho todo em ABNT e preciso apresentar ele em APA, ele faz essa modificação. À medida que eu vá colocando, né, uma coisa bem importante, né, é eu reconhecer o tipo de documento que eu estou utilizando. Aqui na apresentação, em seguida, a gente fala disso, porque dependendo do tipo de documento, eu tenho uma apresentação da referência. Só que aqueles elementos, eles são constantes em todas as normas. Então, se eles estão nos lugares corretos, né, eu posso usar o gerenciador e ele vai transformando, né, de um modelo, de uma norma para outra, facilitando muito o meu trabalho. Vocês estão usando mais a APA, né? E em alguns lugares vão usar a BNT. Então, com esse uso do gerenciador, vai facilitar o trabalho de vocês. Mas a gente não faz essa apresentação de gerenciadores, tem que ser no Super 8. A Vivian está com um gato ali passando. Sim, um deles resolveu. Eu só estou salvando a lista da lista de presenças aqui. Posso passar aqui, Vivian? Mais alguma coisa? Pode. Então, hoje, né, a gente fala de 3 pontos do Super 8 ainda nessa apresentação,
que vai ser o reconhecer, o buscar, recuperar e acessar. Tá? Então, nesse primeiro passo, a gente fala sobre o reconhecer, que é onde a gente tem a definição do problema, né? Vocês estão fazendo os projetos, então, a partir da definição do problema de pesquisa, é que vai se ter quais são os assuntos que eu preciso para responder essas questões, né? Para poder montar o meu trabalho. E, a partir disso, a gente precisa, aqui tem algumas dicas, né, de como a gente vai fazendo isso, vai formulando essas questões, e essas perguntas eu vou encontrar lá na base de dados depois que eu estabelecer o meu assunto. Então, qual é o assunto geral do trabalho, qual é o tema específico, né? Vou listar os meus termos, e é importante que eu tenha esses termos em português, mas também tenha eles em inglês, porque quando eu vou fazer a busca nas bases de dados, eu vou ter uma resposta muito maior se eu tiver os termos em inglês, né? E a gente fala também que é importante conhecer os tipos de documento. Aqui. Conhecer os tipos de documento, né? Então, a gente tem as discussões na universidade, os trabalhos que são apresentados, os grupos de pesquisa, e essas discussões, elas começam a ser apresentadas em eventos. Então, eu tenho os anais de evento, eu tenho trabalhos apresentados, né? Aqui nos anais eles são publicados, aqui eles são apresentados. Também, a partir desses trabalhos que são apresentados em eventos, a gente tem a publicação dos artigos, né, ou então os trabalhos de conclusão de curso, as dissertações, as teses, e também publicação. Posso ter patentes e posso ter divulgação da informação que não vai ser a científica. Deixa eu ver. Me perdi aqui. Tá. Aqui. E a gente tem que ter o cuidado, né, na hora de usar as informações que eu tenho, a publicação científica, então, que vai ser toda essa que vai decorrer desde dos grupos, enfim, dos grupos da universidade, e a publicação popular, que é aquela onde ela é para divulgação para a população. Então, as fontes, às vezes, elas não estão ali colocadas, né? O objetivo, ele é entreter, ele vai divulgar alguns produtos, ele vai promover um ponto de vista, mas ele não vai ser o resultado, né, a comunicação dos resultados de pesquisa científica. Nos trabalhos de vocês da contabilidade, a gente até não vê tanto isso. Em outros locais, o pessoal usa muito revistas, usa jornais para usar como fonte. Então, este cuidado a gente tem na hora de escolher nossas fontes. Aqui nós temos na parte do buscar, né? Ali nós estávamos reconhecendo a nossa necessidade de informação. Então, nós vamos utilizar critérios para determinar fontes de pesquisa relevantes. Esses que a Lilian falou agora, a diferença de uma publicação científica, de uma publicação popular. Não que a popular também não possa ser citada em determinados casos, né? Mas dependendo da área, é importante mesmo que a gente procure sempre a informação fidedigna, né? Aquela que foi realmente elaborada de forma científica. E aqui, então, estão alguns desses critérios ali, né, que a Lilian acho que passou. E é a questão, sim, da atualidade, né, dos documentos, a autoridade, quem é o autor daquela informação, vem ali dizendo quem é o autor, se tem alguma empresa, né, que também está responsável por aquela informação, quais são os pontos de vista, se aquele órgão, aquela empresa é confiável, né? Custos, muitas vezes aquele material nós não tivemos acesso pelos meios da URGS, né, das assinaturas, nós podemos também conseguir os documentos através de pagamento
diretamente lá do artigo, né, nas próprias revistas, nos sites, ou então um serviço de cópias, que a biblioteca também pode ajudar a mediar, dependendo, né, se eu tenho como marcar aqueles custos, então se aquele documento é importante para a minha pesquisa, é possível. Se nós temos a disponibilidade, se eles estão em texto completo, ou se eu apenas encontro o resumo, tem algumas das bases de dados em que nós vamos encontrar apenas o resumo dos documentos, e isso vai nos servir para poder verificar se nós vamos querer ou não aquele documento para o nosso trabalho. Tá? E aí, a partir daquele título e onde está publicado e do resumo, então a gente pode ir atrás daquele documento. Se os recursos da fonte estão claramente identificados, a precisão, que é em relação à ortografia do texto, né, a qualidade nas referências, nas citações. Então, são alguns critérios que a gente vai se acostumando a verificar, assim, nos textos, né, que a gente consulta, ou vídeos, enfim, o que for, para definir se aquilo ali realmente é importante e se vale eu ter no meu trabalho. Isso sempre em conjunto também que a gente fala com os professores, né, orientadores. É sempre também bom perguntar, né, o que alguma orientação, alguma coisa nesse sentido, mas nós, assim, como pesquisadores, podemos ir nos habituando a esse tipo de sempre fazer uma análise mínima, assim, né, pelo menos daqueles documentos, daquelas informações que a gente acha na internet, se realmente elas são fidedignas. Aqui também na parte de buscar, né, então seria estabelecer alguns critérios e identificar aonde encontrar esses documentos. Por exemplo, o SAB, tá? O SAB+, ele é o catálogo das bibliotecas da URGS. Além disso, também de todos os recursos que a gente tem assinados, os e-books, as revistas. Tá? Então, nesse catálogo do Sabe Mais, que a gente vai mostrar aqui um pouquinho hoje, é possível encontrar o material que nós temos acesso pela URGS. Além disso, por exemplo, eu quero buscar livros, eu posso utilizar o Google Livros, o Cielo Livros, tá? E também algumas editoras, por exemplo, minha biblioteca, ele já está dentro do Sabe Mais, né, Lilian? Algumas, nem todas as editoras estão, mas são poucas que não estão, e é avisado ali no Sabe Mais as editoras que não estão disponíveis naquela pesquisa integrada do Sabe. Porque mas ali nós temos os links. Essas bases de dados, elas são pagas, né? A minha biblioteca, ela é paga diretamente pela URGS. Essas outras editoras que a gente coloca aqui, elas são pagas pelo portal de periódicos. Então, a gente tem esse acesso, né, porque tem um vínculo com a universidade. Nós, em busca de revistas e artigos, podemos consultar o Google Acadêmico, porque ele é mais específico que o Google Geral, ele vai me trazer resultados, né, de pesquisa. Ele vai fazer portal de periódicos. Desculpa, Vivian. O Google Acadêmico, ele vai fazer a busca em bases de dados, né? É diferente do Google normal, que ele faz a busca em todas as páginas que estão colocadas ali. Então, ele vai restringir bastante essa busca para as bases de dados. E daí, o que acontece? Às vezes, ele vai me trazer uma informação da base de dados Web of Science, né? E que, clicando no Google diretamente, eu não vou ter acesso. Mas dentro do portal de periódicos ou então com a configuração do proxy pela universidade, eu tenho acesso àquela informação. O portal de periódicos, né, então, que ele não falou, a gente também vai mostrar ali um pouquinho. Web of Science e Scopus são bases de dados pagas, então, mas que a URGS tem acesso à parte do conteúdo, e através também do portal de periódicos da CAPES é possível acessá-las. Elas são duas bases de dados utilizadas mundialmente, são referências, né, em questão assim, de pesquisa. Também temos as bases de dados para tese e dissertações. Uma delas é o LUME, que é o nosso repositório da URGS, né? Então, ali nós temos toda a produção acadêmica da universidade.
além da Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações, que nem sempre vai ter o documento em texto completo, mas ali a gente pode saber a localização e qual biblioteca do país possui aquele documento e podemos entrar em contato. Muitas vezes a gente recebe o material digitalizado, né? Então, claro, agora, com essa questão da pandemia, nem todas as bibliotecas estão, assim, funcionando de as pessoas irem e conseguirem fazer as digitalizações, mas muitas ainda permanecem fazendo o serviço, né? Aqui tem o linkzinho ali também, que é o Fontes de Pesquisa Online, que é a página da Biblioteca Central, onde tem todas essas bases de dados, tudo que a gente pode encontrar online, está ali separado. A gente pode filtrar, se eu quero por áreas do conhecimento, né, se eu quero que dê para acessar no celular. Tem algumas formas de fazer uns filtros ali para todos esses recursos que a URGS tem. Isso, e ele tem a legenda ali indicando quais que são acesso aberto, quais os que necessitam a configuração do proxy, né? E quando tem a configuração do proxy, eu preciso me identificar com o número do meu cartão e com a minha senha do portal, né? Quais são as que tenho acesso pelo portal de periódicos, o que é acesso restrito, né? Esse acesso restrito também são alguns que não têm um vínculo com a universidade podem consultar, mas tem alguns materiais que somente quem tem o vínculo ativo. Agora, o terceiro passo de recuperar e acessar é como eu vou localizar e acessar essas fontes e encontrar a informação que eu preciso. Então, nós temos algumas dicas, né? Antes de começar a usar uma fonte, dê uma olhada geral na sua interface, veja os recursos que ela disponibiliza e onde são localizadas informações de ajuda, porque cada uma das bases de dados, essas que a gente fala, o repositório digital, enfim, vai ter uma interface, né? Às vezes são parecidas, às vezes não, e cada uma delas pode ter um tipo de pesquisa, né? Vai ter as caixinhas, aí umas vão ter mais de uma caixinha ali para a gente colocar os termos, outra vai ter só uma. Daí tu tem que entrar num linkzinho lá para fazer a pesquisa avançada, tá? E aí uma vai ter já os operadores booleanos, que são umas conjunções que a gente faz entre os termos, outras já não vão apresentar. Então, sempre a gente dá uma olhadinha assim para ver o que cada uma delas oferece de recursos de pesquisa. E também, na ajuda dessas bases, sempre tem ali explicando como fazer a pesquisa. Então, acessar as fontes, encontrar a informação necessária e salvar o material de interesse. Isso é muito importante, porque a gente precisa, então, sempre, quando for um acesso digital, colocar lá depois, nas referências, né, onde estava disponível, qual era o link e também a data de acesso. Então, eu preciso anotar isso, né, guardar, enfim, num arquivo ou no gerenciador de referências, né. Eu posso, então, lá jogar, geralmente também, isso é muito comum nas bases de dados, vai ter ali, exportar. Daí a gente pode exportar a referência para um dos gerenciadores e desta forma, então, lá no gerenciador vai ficar gravada ali as informações, né, autor, título, muitas vezes já vai carregar o próprio documento, às vezes a gente vai ter que preencher manualmente. Se eu não estou utilizando esses gerenciadores, então eu posso abrir um próprio Word e fazer uma listagem, né, dos documentos que eu tenho, onde que data que eu acessei e que link eles estavam. E por que essa indicação de data é importante? Porque, às vezes, a gente consulta em locais que aquela informação, hoje ela está disponível e amanhã ela não está ali. E daí, quando a lista de referências que a gente tem no trabalho, ela é um caminho para que outras pessoas tenham acesso àquele documento. E daí, se eu faço uma referência e coloco a informação ali e daqui a algum tempo alguém vai utilizar e não encontra, né, isso me resguarda que naquele momento em que eu acessei
a informação ela estava disponível naquele endereço, né? Então, essa é a importância de a gente fazer a indicação, para que outras pessoas possam encontrar, mas também para me resguardar que ela estava disponível. Aqui nós temos a telinha do Sabe Mais. Tá? Até um tempo atrás era apenas o SAB, então, né, que era assim o catálogo de onde estavam as publicações, os livros que a gente tinha nas bibliotecas da URGS, na biblioteca física. Vivian, a gente tem 2 sites, né, do catálogo. A gente tem o sabe.urgs.br, onde eu faço a busca e vou retomar tudo que está catalogado no SAB, né, que tem nas bibliotecas, que está disponível no Lume, que está em alguma coleção dentro das bibliotecas. Né? O Sabe Mais, ele faz uma busca integrada com algumas bases de dados que são pagas pela universidade, daí é o caso da minha biblioteca, e também com as bases de dados do portal de periódicos da CAPES, que tem texto completo, né? Que tem texto completo e o acesso aberto ali. Então, eu posso fazer essa busca aqui no catálogo e vou ter um resultado muito maior. Mas eu também posso fazer a busca no SAB e, né, ter um resultado diferente. E essa busca no Sabe Mais, eu posso fazer a partir da página da biblioteca. A gente tem a caixinha de busca integrada na página da biblioteca da FCE, que é urgs.br/bibeco, e a partir dali eu coloco as informações que eu quero, né, o título do livro, eu posso colocar, normalmente a gente coloca o título do livro e o sobrenome do autor, né, porque isso faz com que ele refine um pouco mais a minha busca. Eu posso colocar contabilidade gerencial e ele vai vir um resultado imenso, né, e se eu coloco junto o sobrenome do autor, ele já vai me restringir e vai me fazer com que essa lista ela seja menor. Embora aqui a gente tem 164 resultados para a contabilidade gerencial junto com este autor aqui. Tá? Então, eu faço essa busca a partir da página da biblioteca e eu vou ter um resultado onde ele vai elencar primeiro aqueles documentos que têm o texto completo e depois a gente tem os resultados, né, daqueles documentos que estão nas bibliotecas. Então, ele casa essas informações do SAB com as bases de dados, com o portal de periódicos, né, e facilita bastante. Eu vejo algumas vezes que os alunos, quando eles pedem os livros para que a gente, na biblioteca, está fazendo o empréstimo via agendamento, né, para aqueles livros que não estão disponíveis em texto completo. Os alunos, eles mandam a listinha, né, com essa indicação e com a indicação da localização, e dá para ver claramente que a busca foi feita no SAB comum e não no SAB Mais, porque eles não conseguem ver que aqueles livros estão têm o texto completo lá na base de dados. E para utilizar os recursos fora da universidade, então, como todos estamos agora, nós precisamos fazer a configuração do proxy. Tá? Então, permite ao gerenciador salvar o texto completo quando disponível. Lá nesse link que a gente apresenta aqui, tem a descrição de como fazer a configuração para cada sistema operacional, de computador, celular também. E ali são as informações que tem que colocar, né, no chasqui e a porta ali, que é da URGS. Mas é bem simples, não é complicado de fazer. Isso. E agora, quando a gente usa o Sabe Mais também, às vezes não é necessário fazer essa configuração do proxy, mas vai ser necessário fazer a identificação com o número do cartão e a senha do portal. Quando a gente clica no resultado ali do catálogo, né, em cima da indicação do título, ele vai
informar que aquele documento ele é restrito para que ele tenha um vínculo. Então, ele vai para a página inicial lá do portal com a indicação do número do cartão e a senha. E daí, a partir dali, eu tenho acesso. Muitas vezes, a gente tem outros recursos que a gente precisa usar a configuração do proxy. E daí, o que acontece? Eu estou usando o proxy porque ele mexe na configuração do meu computador e ele acaba travando outros recursos que eu estou usando, né? Normalmente, o que a gente indica? Eu uso, meu navegador é o Chrome, né? E para usar o proxy ativado, eu uso o Firefox. E daí eu deixei configurado o Firefox só para aqueles recursos da URGS que eu preciso usar com o proxy, porque daí não me atrapalha, eu posso usar o outro navegador normal e não vai interferir. O bom do Firefox é que ele faz a configuração somente no navegador, né? E tem outros navegadores ali que precisa que a configuração seja feita no computador todo e daí ele acaba travando, ele fica mais lento. Aqui no recuperar e acessar, ainda no terceiro passo, identifique as formas de busca e de acesso dos documentos. Então, ali que a gente também já tinha falado um pouquinho, que é para identificar os campos de pesquisa, né, das bases, título, autor, assunto. Às vezes a gente vai colocar lá na caixinha, por exemplo, na caixinha de busca, né, a gente coloca o nome de um autor. Daí, se, por exemplo, é um autor famoso e a gente não coloca assim, deixa em gerais, palavras gerais ou assunto, aí vai vir muita coisa, vai vir não só o que ele publicou, vai vir documentos sobre ele, pessoas que fizeram resenhas de livros dele. Então, se eu quero especificamente, né, daquele autor, coisas que ele escreveu, então eu vou ter que colocar lá na caixinha, autor, né? Às vezes é um detalhe simples, mas que às vezes a gente também não se dá conta, né? Ou título também, né? Então eu coloco lá na caixinha do título e na caixinha do autor para vir resultados mais, assim, um número menor de resultados, né? Para que a gente não fique com uma lista muito extensa. Utilizar, então, as palavras-chave representativas da forma como o assunto é tratado na literatura e não esquecer de ver os termos em inglês. Então, essa parte das palavras-chave é muito importante. A gente precisa, então, anotar, né, quais são as palavras que vão representar o meu assunto, né, dentro ali daquelas perguntas que a gente fez para a nossa pesquisa, definir termos. Eu posso também consultar dicionários especializados, resumos de outros trabalhos, para verificar quais são os termos utilizados naquela área, né, termos técnicos, e não esquecer, então, de fazer, de também colocar em inglês, porque nas bases de dados, muitas vezes, a maior parte dos documentos é indexada em inglês, então eu vou conseguir mais resultados com termos em inglês. Visite a seção de ajuda, que a gente também já falou, substituição de um ou mais caracteres de uma palavra, de modo a recuperar documentos com variações no texto. A truncagem, que é, por exemplo, assim, eu vou colocar contar e um asterisco, ou símbolo do dólar, depende lá da base de dados, que vai me trazer contabilista, contábil, contador, né? Ou então pode servir para, enfim, sinônimos, né, de alguma forma, assim, que a gente possa utilizar. Tem os operadores booleanos, né, que é o AND, o OR e o NOT. Eu não lembro se está aqui na apresentação. O que tem, Lilian, ali, o AND, o OR, Sim, NOT? a gente tem na sequência. Daí quando tiver aparecer ali, a gente mostra o que quer dizer cada um deles. Estabeleça como objetivo identificar na lista de resultados apenas aqueles itens que estão diretamente relacionados ao assunto que lhe interessa, eliminando os demais, porque muitas vezes, claro, vêm resultados diversos, né? Até porque podem existir termos que são utilizados em mais de uma área. Então, até nas bases de dados, geralmente também já tem uns filtros ali do lado, em que tu pode ir colocando, pode excluir esse assunto, né? Ou pode ir marcando os assuntos que tu quer. Né? Utilize os filtros disponibilizados pela base também, que além desses títulos de assunto, temos
filtros de autores, de autor, de data, de idioma também. Ah, tá, aqui os operadores. O AND, ou E, né, o que ele faz? Ele me traz menos resultados, tá? Por quê? Ele vai restringir a pesquisa porque dentro o sistema vai entender que eu quero documentos que contenham as duas expressões que eu coloquei. Então, por exemplo, aqui eu vou, documentos que tenham só contabilidade não vai vir para mim. E só a microempresa também não vem. Tem documentos que contenham os dois termos. Gente, presta muita atenção nisso que a Vivian e a Aline estão explicando, porque esse refinamento, essa estratégia de busca ajudam muito, muito nesse momento que vocês estão, que precisam buscar muitas referências e tal. Essa filtragem e essa amarração, elas são fundamentais. Prestem bem atenção nisso. Aqui é importante, né, se a gente conseguir determinar um número maior de assuntos, né, e depois vai fazendo essas composições para a base de dados. Se eu colocar uma ou duas palavras, a busca ela vai vir mais simples. Mas à medida que eu for conseguindo colocar mais palavras, se eu coloco 4, 5 palavras, a minha busca ela vai ser diferente daquela que eu tenho duas, porque ele vai entender quais os elementos que eu estou buscando. Então é importante a gente ter um número maior de assuntos ali para fazer, de assuntos, de palavras-chave para fazer essa busca e para poder refinar mais. Claro que às vezes isso pode atrapalhar, porque dependendo das palavras que eu estou utilizando, pode ser que não sejam as palavras que a base de dados utiliza. E às vezes a gente tem um resultado assim, coloquei 3, 4, fiz a minha estratégia de busca com 3, 4 palavras ali e não recuperei nada, né? E daí eu acho, nossa, o assunto é inédito, ninguém escreveu sobre isso. Não, às vezes é a minha estratégia de busca que não está certa. E daí eu tenho que ir trocando as palavras, eu tenho que vendo, né, outras coisas. Então é importante, como a Vivian tinha falado, né, dar uma olhada nos trabalhos, alguns trabalhos ali, o que as pessoas estão usando como palavras, né, nas referências, o que está sendo colocado ali, porque daí eu vou conseguir fazer uma estratégia que vão encontrar mais, né? Então, quando a gente não encontra nada, não é que o assunto seja inédito, a gente é que não está procurando direito, a gente precisa pensar um pouquinho melhor nessa estratégia de como colocar ali. Continuando aqui, vivendo no war, que ou. Vivian? A Vivian caiu. Tá, então, esse operador aqui, o or ou, ele vai, ao contrário, né, do e, ele vai ampliar. Então, se eu coloco as palavras ali, eu vou falar para ele que eu quero tudo que tá, todas as publicações que tenham uma e a outra. Então, ele vai ampliar essa minha pesquisa, vai trazer tudo. Isso, às vezes, não é bom, porque eu vou ter um volume muito maior né, ali. Isso serve quando eu estou usando sinônimos. Né? Se eu quero, eu tenho 2, 3 termos que me remetem ao mesmo assunto, nesse caso aqui eu vou usar. Se não, não vou usar isso para palavras que não tenham o mesmo sentido. Aqui também a gente tem o not, né, ou não. Ele também vai restringir a minha pesquisa, ele vai tirar do resultado, né, uma parte que eu estou procurando ali, que eu faço essa indicação e que não é para me retornar. Então, eu quero propriedade intelectual, mas eu não quero nada que tenha no Brasil. Né? E esse resultado ele vai me trazer tudo, todas as informações sobre propriedade intelectual, retirando essa parte que está indicada aqui como Brasil. E eu posso usar esses operadores, né, e combinando esses operadores.
Então, eu posso usar primeiro o OR, onde eu estou colocando sinônimos, né? E é importante, dentro da base de dados, a gente vê, normalmente a gente precisa colocar os colchetes aqui para indicar para a base de dados o que ela vai fazer, qual a operação que ela vai fazer primeiro e depois com com o outro termo. Então, eu estou usando o BOR, né, com dois, não sei, Márcia, isso são sinônimos? Como? Aqui no balanço consolidado e consolidação, eles são sinônimos não, mas Uhum. Tem o mesmo sentido, né? Sim, o mesmo sentido. Uhum. Isso, mesmo sentido. Então, nesses dois eu vou querer essas duas informações. E a contabilidade intermediária também. Tá? Então, é importante a gente ver para os parênteses para indicar o que tem que ser feito primeiro. E ele vai me dar uma resposta menor, né? Essa é a questão quando a gente coloca mais termos, né? Vai fazendo essa filtragem, vai diminuindo o meu resultado aqui, mas ele vai ficando mais específico. As bases de dados, então, né, que a gente fala bastante, elas são coleções organizadas de dados relacionados a um determinado assunto. Então, algumas são apenas de referências de documentos, outras têm os textos completos, outras são estatísticas, né? E algumas só de resumos. Aqui, nas estatísticas, né, a gente ressalta, se vocês forem utilizar a economática, né, Euromonitor também, são duas bases de dados que são pagas pela universidade e a gente tem o acesso, né, a essas bases. A Euromonitor, ela está na internet, né, então só consigo fazer esse uso, desde que eu esteja com o proxy configurado, ou então fazendo a minha identificação do portal, mas a Economática, que é uma base de dados estatística, né, a gente tem o acesso dela em alguns computadores da biblioteca, ou então lá da faculdade, da escola de administração. E nesse período que a gente está de pandemia, né, a Economática ela liberou o acesso remoto, né? As pessoas podem usar nas suas casas, mas para isso é necessário mandar um e-mail para a biblioteca para que a gente faça essa solicitação para a base de dados e daí vocês recebem uma senha e as informações de acesso, daí vocês podem utilizar em casa também. Não sei se nesse momento, né, é muito cedo ainda para vocês usar essa base de dados, mas caso seja necessário, a gente tem esse acesso remoto. Aqui, então, o portal de periódicos da CAPES, que a gente vai entrar ali. E é o portal, assim, onde, claro, no Sabe Mais, nós também vamos recuperar documentos que estão disponíveis para nós no portal de periódicos da CAPES. Mas, caso eu queira utilizar os recursos de pesquisa do portal, é importante que a gente saiba, né, conheça a interface e saiba como fazer essas buscas. Também porque o portal, ele, através dele que nós conseguimos muitas vezes entrar em algumas revistas e alguns artigos, e eu só vou ter acesso através dessa interface. Vivian, eu te tornei a apresentadora, então tu pode compartilhar a página. Vou colocar aqui. Eu tenho que compartilhar aqui, né? Deixa eu ver. Compartilhar com tela. Aqui, o que apareceu para mim? Você está acessando o conteúdo gratuito do portal. O conteúdo assinado está disponível para os acessos com o IP identificado das instituições participantes.
porque eu ainda não fiz aqui a configuração de proxy, tá? Quando a gente vai aparecer para mim é o que está de acesso aberto. Isso, se vocês estivessem fazendo o acesso lá na faculdade, nos computadores da faculdade ou então da biblioteca, não iria aparecer essa informação. No momento em que vocês entrassem no portal, ele já ia identificar o IP e daí vocês já têm o acesso. Mas em casa, não acontece isso. Isso. E aqui, no caso do portal, não necessariamente eu preciso do proxy, porque o portal tem um acesso federado, tá? E onde eu preciso, então, aqui bem no início, aqui no topo da página, tem bem pequenininho escrito ali, acesso CAF, tá? Então, eu vou clicar aqui e vou colocar a minha instituição, né? Vou colocar aqui a URGS. Enviar. Vai lá para a minha página do portal do servidor. Essa página de login de autentificação é a que vai aparecer quando vocês forem usar o Minha Biblioteca pelo Sabe Mais. Ela também aparece esse pedido de login aqui na rede. Então, vocês vão colocar o número do cartão e a senha e vão ter acesso ao texto completo dos livros lá do Sabe Mais também. Aqui, do lado do acesso CAF, tem meu espaço. Meu espaço não é obrigatório preencher, mas se eu quiser fazer um cadastro mesmo, aqui um perfil meu dentro do portal, a gente pode fazer, né, coloca ali em cadastro, né, meu espaço e cadastrar, novo usuário aqui, né, porque daí a gente pode, através disso, participar dos cursos online do portal de periódicos da CAPES. Eu posso colocar ali áreas de interesse minhas. Também posso salvar as referências que eu gostei, assim, e organizar em pastas, tá? Então, também é uma ferramenta aqui. Também posso criar alertas para receber o aviso, né? Toda vez que saírem publicações com aquela estratégia de busca que eu utilizei ali, eles me informam via e-mail. Isso. E aqui a busca no portal, ela apresenta 4 tipos de busca. Uma é buscar assunto, a outra periódico, livro e base. Então, em buscar assunto, primeiro aparece só a caixinha aqui, né, de busca, que eu posso colocar, então, qualquer termo ali e já fazer a busca, tá? Mas também eu posso colocar aqui em busca avançada, tem um linkzinho ali embaixo, assim, dizendo busca avançada, e a partir daqui, então, eu posso fazer uma pesquisa com os termos combinados, tá? Aqui as primeiras caixinhas, eu não sei se aparece aí para vocês, quando eu coloco aqui e clico em qualquer, tá? Vai ter a opção ali, qualquer no título, ou como autor, ou como assunto. O que é isso? O sistema está me pedindo para informar em qual parte, né? Como que eu quero aqueles termos, onde eu quero que seja pesquisado. Se é em qualquer parte do documento, ou se é apenas no título, se é apenas como autor, ou apenas como assunto. Aqui nós temos outra caixinha também que contém, é exato, e começa com. O contém vai aparecer para mim títulos que... aquelas palavras estejam, né? Documentos em que aquelas palavras não estejam necessariamente juntas. O é exato vai aparecer para mim exatamente aquela expressão, tá? Se eu colocar mais de uma palavra. E o começa com pode servir para títulos, né? Que comecem com aquelas expressões. Aí nós temos a caixinha de busca e temos aqui os operadores, já and, or e not, né? Então nós podemos fazer essa combinação. Eu vou fazer aqui uma busca simples, avançada, né? Mas assim, vou colocar aqui contabilidade. Vou colocar Brasil aqui, tá? Só pra... Eu deixei no end e deixei no qualquer e no contém, tá?
Aqui nós temos outros filtros também de idioma, de tipo de material, de data de publicação, mas eu vou fazer assim, só para a gente ver ali como é que fica a lista de resultados. Tá, o que apareceu? Tem 5.143 documentos que contêm essas expressões, contabilidade Brasil, e em qualquer parte do documento. A lista aqui de resultados, então, ela aparece já dizendo antes do que é o documento, se é artigo, né, se é livro, qual é o tipo de documento. Aparece o título, o autor, a revista onde está publicada, né, no caso de artigos, e já aparece o resumo. E já aparece também aqui se o texto está, se o texto completo está disponível. O que vai acontecer? Eu vou clicar aqui, né, no título ou no Exibir Online, vai aparecer, deixa eu colocar aqui no título, fica mais fácil de mostrar, eu acho. Muitas vezes já vai aparecer direto aquele artigo que eu queria, outras vezes não. Ó, por exemplo, apareceu aqui o número atual dessa revista aqui, Contabilidade e Finanças. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, e ver Revista Contabilidade 2014, volume 25, número 66. Eu tenho que ir lá, então, ver aonde que está esse artigo dentro aqui das publicações da revista, tá? Então, tem esse detalhe que eu não vou mostrar aqui para vocês, mas é isso. A gente vai lá dentro, né, procura aqui onde é que está aquela informação, aquele número da revista, e pode, então, localizar o artigo e abrir, tá? E outras vezes pode ser que já vai aparecer direto. Então, os filtros aqui, né, periódicos revisados por pares, que são, então, periódicos em que, para publicar neles, é preciso que aqueles artigos sejam revisados pelos editores, né, enfim, da revista. Refinar meus resultados, então, se eu quero só artigos, livros, artigos de jornal. Tem por assunto, ali também já vai dizendo quanto de documentos tem para cada assunto. Tem os autores também, né, e por data. Então, tem diversos filtros. Aqui, agora, o que eu vou fazer? Vou colocar em inglês. Eu não lembro agora, eu não tenho certeza, não lembro se é assim em inglês. Oi, estão me escutando? Sim. Ah, tá. Sim. Ah, é que eu não estava vendo. Accounting, tá, Sim, estamos escutando. O Fabrício digitou aí a forma correta. Ah, é que eu não estava vendo a tela. Accounting. Eu já estava inventando uma nova palavra aqui. Nem deve existir. Mas existe contability, existe. Ah, existe, tá, existe. Mas deve ser outra coisa, né? Tá, então, accounting, né, que seria então contabilidade, Brasil, coloquei em inglês. Só vou buscar aqui, só para a gente ver a diferença, né, de resultados. Tinha dado, não lembro agora quanto que tinha dado antes, mas era bem menos do que apareceu agora, deu 64.864 resultados. Então, é para ver se como, né, a pesquisa feita em inglês acaba me trazendo mais resultados. Tinha 5.140 resultados. Ah, pois é, aumentou bastante. Existe uma justificativa para isso. Porque quando a gente fala de contabilidade aqui no Brasil, para os brasileiros, a gente não diz que é a contabilidade do Brasil, né? Então, a gente fala sobre contabilidade e tudo bem. Mas quando a gente está falando sobre contabilidade, que a gente escreveu, essa contabilidade é brasileira, tem a norma brasileira, tem essa relação com o Brasil, quando a gente vai publicar fora, quando a gente tem intenção
que pessoas de fora leiam os nossos trabalhos, a gente coloca a palavra Brasil. Então, é por isso que existe essa diferença tão grande, né, entre quando se fez a consulta em português com a palavra contabilidade Brasil, eu na hora pensei assim, nossa, vai dar 1 milhão. Quando veio 5 mil, eu pensei, não, tá certo, a lógica tá certa. Porque a gente não usa a palavra Brasil quando a gente está escrevendo aqui dentro, porque está escrevendo para a gente, né? Sim. Mas quando a gente escreve para fora, eu sei porque eu já escrevi alguns artigos para fora, para congressos internacionais, e aí a gente tem que fazer a relação contabilidade pública brasileira, né? Ou contabilidade do Brasil não sei do que. Então tem que fazer muita menção ao Brasil para deixar bem claro que aquela estrutura, aquela forma de apresentação, né? Aqueles detalhes relacionados à contabilidade são daqui. Então é por isso que aparece essa diferença tão grande no momento que se faz a busca. Outro motivo também. Isso, outro motivo também é que a maioria das publicações, né, nessas bases de dados, elas são em inglês, então a gente vai ter um volume maior de material. Mas é bem importante isso que tu fala, Márcia, da delimitação geográfica, né? Então, é importante também a gente perceber que quando vai fazer a busca nas bases de dados, esse elemento de país, ele tem que estar bem marcado, e daí, se eu utilizar os operadores ali, eu posso fazer aquela mesma busca, e ele estava com o AND, Vivian, e se eu fizer ele com o NOT, eu não quero nada de contabilidade no Brasil. Esse resultado, ele vai ser alterado, né? Então, tem isso, a gente tem que perceber o que tá, vai fazer a busca de uma forma, daqui a pouquinho percebe que tem esses aspectos, então vou mudar a forma que eu vou colocar ali as palavras, as relações dos operadores para ter resultados diferentes. Aqui, por exemplo, agora eu deixei os mesmos termos, eu troquei aqui a primeira caixinha, em vez de deixar no qualquer, eu coloquei no assunto e já baixou para 207. Então, como essas caixinhas são eficientes, né, essas opções aqui que a gente tem, a gente só tem que ir mesmo praticando, colocando os termos, até anotando, né, eu gosto de ir anotando o que eu já marquei ali, quanto que deu de resultado, quais termos, né, que eu coloquei, porque para cada detalhe que a gente muda, já muda os resultados, né. Vivian, faz com o NOT aqui para o Brasil, por favor. Tá, eu vou deixar no qualquer de novo. Né? Qualquer, daí eu vou colocar o NOT. Tá. 1.534.290 resultados. Deu mais? Muito mais, né? Excluindo o Brasil. Então, são esses detalhezinhos que a gente precisa... sim, claro, o END é porque restringiu a busca, o END, né? Isso. E o nosso aqui, aí, então, apareceu contabilidade agora eu do mundo inteiro, menos Brasil. Vivian, agora faz contabilidade. Deve dar muito mais que isso. Só contabilidade? Deixa o NOT e só põe contabilidade. Deixa o Brasil, assim. Não, sim, porque o NOT ele não vai aceitar. Brasil tem que ser com S daí, né? Com S, com S. Oh, 3.835. Porque a gente não usa a palavra Brasil aqui quando a gente trabalha. A diferença é bem grande, né? Mas a diferença de idioma é muito maior, né? Porque 3.835 para 1.500.000 resultados em inglês. Então, é bem importante que eu tenha os meus termos em inglês também para fazer essa busca, para ter um volume maior. Mas o volume maior também não é uma coisa tão boa assim, porque eu vou precisar usar muito mais filtros, né? Vou precisar refinar essa minha busca, porque eu não vou ter, não tenho como
olhar um volume tão grande de materiais. Então, eu vou precisar de outras palavras, eu vou precisar fazer uma estratégia, né, que vá deixando esse resultado cada vez mais específico ali, porque não é bom quando a gente não tem resultado, não tem um resultado muito grande, mas também não é bom quando a gente tem um resultado muito grande, porque vem muito lixo junto, né? Tem coisas ali que não estão dentro do que eu estou procurando. Então, quanto mais específicas as palavras que eu utilizar, né, quanto mais palavras eu colocar ali junto, eu vou fazendo esse refinamento e vou conseguindo um material mais específico para o que eu estou procurando. Aqui eu vou passar então para buscar periódico, né? Só para a gente ver ali a diferença, né? O que pede aqui? Eu posso ter o título ou ISSN. Eu vou colocar aqui a revista Contexto, tá? Mas eu sei que a revista Contexto, ela tem acesso aberto, né? Aí o que acontece? Vai abrir aqui, com certeza, porque é acesso aberto. Mas existem revistas que elas não têm texto completo, que elas são pagas, né? A gente não tem acesso e pelo portal nós temos, tá? Então, isso acontece também. Não é o caso da Contexto, que nós realmente podemos entrar lá no site e buscar, mas tem algumas revistas, enfim, a gente até estava fazendo um estudo sobre isso, né, Lilian? Para encontrar as revistas que são pagas, que não têm acesso. A gente até aceita colaborações de vocês para indicar quais são as revistas que vocês utilizam, né, e que vocês não encontram em acesso aberto, porque tem algumas revistas que estão, que a gente faz a busca lá no Google, encontra, mas não tem acesso ao texto completo, né? E a gente normalmente não tem essa lista de quais são as revistas, né, que a gente pode fazer a busca aqui. Tem algumas revistas aqui dentro do portal de periódicos que a gente tem, ou tem a base de dados, tem algumas bases de dados que estão fechadas aqui no portal de periódicos e elas podem estar abertas, assinadas pela universidade. Então, isso também a gente olha naquela lista lá da Biblioteca Central, né, a lista de bases de dados que tem ali, porque eu posso fazer a busca aqui, não ter o acesso no portal de periódicos, porque é importante, assim, nem tudo que está no portal de periódicos está livre, né? São contratos, são assinaturas que vão me dizer que eu posso ter acesso àquele texto completo, né, normalmente do que foi publicado no ano passado, né? Muitas dessas revistas a gente pode até ter assinatura, mas eu não tenho disponível 2021 ainda. Eu só vou ter acesso a tudo que foi publicado até 2020. E isso tem a ver daí com o custo, né, da informação que eu quero, porque às vezes eu vou precisar daquela informação ali e eu vou ter que pagar para a revista para poder ter acesso àquele material de 2020 que eu estou precisando. Ou então a revista ela tem uma assinatura que vai nos últimos 10 anos, e daí eu quero aquele documento que está de 20 anos atrás. Né? Ou eu pago para a revista, ou então, como a Vivian falou, eu vou olhar no Ibict para ver a localização daquela revista, e daí eu posso pedir o commute, posso fazer outras coisas. Né? Isso tem a ver com o custo da informação. Tem algumas bases de dados que a gente não vai ter acesso aqui no portal, não vai ter acesso na biblioteca, mas vai ter acesso numa universidade em outro estado. E daí eu preciso contatar alguém para ir lá digitalizar o material que eu preciso. Isso é o custo da informação. Né? Aqui a gente tem que ter bem claro que vai ter essas coisas assim para procurar. Então, se vocês tiverem listas de revistas que vocês acessam e que não são abertas, a gente aceita para depois, nas próximas demonstrações também, ficar mais claro. Aqui eu fiz também uma
uma seleção por área do conhecimento, né? Eu quero explorar as revistas do portal também, então eu posso selecionar ali alguma área do conhecimento e vai me aparecer aqui uma lista por ordem alfabética, tá? Também eu posso fazer dessa forma. Em buscar livro, nós também temos essa opção, né? Vamos colocar ali o título, o ISBN, e podemos, não tem por área do conhecimento, mas aí nós também podemos botar pelo fornecedor. Eu quero ver o que uma dessas, por exemplo, a coleção Educadores MEC Brasil, o que eles têm disponível. Eu boto ali e vou pesquisar, tá? Também é possível pelo fornecedor. Mas aqui eu vou colocar contabilidade, porque eu me lembro que tinha... Só um minutinho, a gente tem uma pergunta aqui da Karen, né, que está falando dos artigos da AAA. Estão disponíveis no login da URGS? Não, não estão disponíveis. É uma base de dados que a gente não tem acesso. Mas a AAA é difícil, é caríssima, tá? Então, o que alguns alunos fazem, junto com professores, se reúnem e fazem a assinatura. Então, tipo assim, se reúne um montão de gente para conseguir fazer a assinatura. Caso vocês precisem de algum artigo da AAA, eu consigo para vocês. Então, é só... Você tem que me dizer qual é a edição, bem bonitinho. Vocês me mandem, eu consigo para vocês, tá? O João está fazendo uma pergunta também. Primeiro, a diferença eu não sei responder isso. A diferença entre colocar o termo em aspas ou não. Isso tem a ver com é tipo o operador booleano das bases de dados. O Google, quando tu usa as aspas, tu tá falando para ele que tu quer aquela expressão, né? Então, ele vai procurar contabilidade gerencial exatamente daquela forma. Se tu colocar contabilidade gerencial sem as aspas, ele não vai estar próximo, né? Tu vai ter contabilidade aqui, lá no assunto, e tu vai ter gerencial lá no resumo, e ele vai trazer aquele documento. Daí tu coloca as aspas e ele restringe. Ele é tipo o operador booleano do Google. Mas aqui também funciona dessa forma? Aqui no portal, o portal ele não usa as aspas, ele vai te dar isso, ele já tem os operadores ali do lado. Sim, então aqui dentro aqui não adianta as aspas. Isso, não, aqui tu vai indicar com end, com or, com not o que tu quer. Mas pois aqui aí eu vi que não funcionou na Web of Science, na Scopus, eu tenho usado bastante com aspas, né? Porque eu normalmente tenho um termo composto que eu busco, não é uma palavra, então eu coloco as aspas para ele buscar exatamente aquilo. Isso, e provavelmente lá nas explicações deles de como tu fazer a pesquisa, mostra que é para usar as aspas. Aqui eu fiz a pesquisa do... desculpa, eu não sei se... Fabrício aqui perguntou se só deixa colocar 2 termos. Aqui sim, né, na busca avançada, ali só aqueles 2 termos. Mas assim, se tu vai colocar compostos, né, termos compostos, pode ser mais de um na caixinha ali. E só para complementar, né, o João escreveu aqui que ele também está com acesso na AAA. Então... Isso é bem importante, né, de se divulgar. Tem não estou conseguindo lembrar, tem uma outra base de dados que esses dias a professora Ângela pediu uns documentos e não estava no portal e a gente tinha... Eu vou dar uma olhadinha aqui. A gente tinha lá pago pela escola de administração, né? Então, aquela lista das bases de dados ali que são pagas é bem interessante de a gente dar uma olhada, porque a gente faz a busca no portal e não encontra, e daí dá uma olhadinha em outros. E a questão também de estar logado com o proxy, né? Porque às vezes tu faz a busca e tu não, no momento em que tu clica nele,
no documento, ele já abre te identificando como IP da URGS, né? E se tu faz sem o IP, sem o proxy configurado ali, tu não tem esse retorno, não tem esse acesso ali. Então, quando vocês estiverem fazendo as buscas também na internet, procurem fazer a busca com o proxy ativado, ali no Google Acadêmico, porque ele pode direcionar vocês, pode mostrar, né, que a universidade tem acesso àqueles documentos. Lilian, Vivian, né? Sempre que vocês tiverem algo assim para divulgação para os alunos, uma base de dados, alguma coisa, vocês podem me encaminhar e que eu mando para eles no grupo deles. Uhum. Tá bom. Tá. Então, aqui nós temos o buscar livro, né? Eu fiz ali a pesquisa e apareceu um livro de contabilidade, só que eu fui lá no Senac, ele pede número de usuário. Mas provavelmente isso aqui é só fazer algum cadastro na própria página do Senac para conseguir. Anteriormente não pedia, tá? Eu não sei por que, se eles agora estão bloqueando ou não, mas podem procurar por outros assuntos, né? Isso geralmente acontece quando a gente quer buscar um livro específico, um título específico, né? Então a gente já vai por ali. E o buscar base é para aquelas situações onde eu quero, então, utilizar a Web of Science ou a Scopus, né? Uma base de dados assim que é paga, então eu realmente tenho que fazer a consulta aqui pelo portal, tá? Aí eu vou lá e ele vai me conectar com a interface da Web of Science. E também aí cada uma das bases de dados vai ter, né, aqui as suas particularidades, né? Essa aqui, por exemplo, bom, a busca tem que ser em inglês, tu pode colocar ali também em qual aspecto que tu quer pesquisar, pode ficar adicionando linhas aqui e utilizar os operadores, tá? Filtros de data também e outras configurações. Voltando aqui para o portal, então, eu só queria mostrar para vocês, na página inicial, tem aqui as notícias, né, que é bem interessante, sempre tem algumas notícias do portal, das bases que estão entrando, e também nós temos um tópico aqui que é os treinamentos, tá? Os treinamentos, deixa eu ver por aqui, suporte, treinamentos. Tá. Aqui, então, desculpa, a base de dados que eu estava falando que a professora Ângela queria era a Jastor, que é paga pelo programa de pós-graduação lá da administração. Então, se vocês procurarem alguns materiais, ali pela página de bases de dados, de pesquisa da Biblioteca Central, vocês têm o acesso. E então aqui tem a agenda dos treinamentos, né, do portal, tem por área do conhecimento, tem treinamentos gerais. Então vocês também, se tiver ali o meu espaço, né, forem cadastrados aqui no portal, podem se inscrever para esses treinamentos, para conhecer mais funcionalidades dessa base de dados. Acho que do portal é isso, né, Lilian? Tem para dispositivos móveis também, se vocês quiserem baixar o aplicativo. Isso, dá para fazer a busca no celular e dá para ler ali. Eu acho que não dá para salvar, mas dá para ler direto no celular. Isso. Voltando para a apresentação. E o portal é interessante o que a gente vai usando, né? Tem as palavras-chave, vai buscando em várias bases, fazendo ali essas buscas. Porque tem algumas coisas que a gente vai conseguir encontrar, outras não. E daí, dependendo da indicação também. Daí tem muito a ver com o tipo de base de dados. Tem algumas que vão ter o texto completo. Tem outras que vão ter só o resumo. Ou então vai ter só a referência. E daí, depois disso, eu encontrei aquela referência e preciso do documento. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou procurar em outros locais. Daí, de repente, vou procurar no site das bibliotecas, vou procurar
No o catálogo coletivo nacional, a gente não colocou aqui, né? Não tem o link aqui, mas o catálogo coletivo nacional do IBICT era o portal de periódicos antes, né, que o governo federal começasse a fazer o pagamento das assinaturas e todo mundo tivesse acesso aos textos completos. Então, esse catálogo, ele reúne todas as bibliotecas do Brasil, todas as informações das bibliotecas do Brasil com relação aos periódicos. Então, a gente vai saber em quais bibliotecas tem a coleção, né, se tem aquele título que eu preciso, se tem o número que eu preciso, e depois a gente acaba entrando em contato com essas bibliotecas através do Comute e consegue o material. Tá? Normalmente isso para documentos que são mais antigos, né? Que não estão disponíveis em texto completo. Mas é importante a gente saber como procurar isso. Ali o Tiago colocou, né, que tentou buscar um texto, também já fiz essa pesquisa, que aparece a mesma mensagem para mim, de que não está disponível no portal de periódicos. Provavelmente alguma questão de assinatura entre o portal e a editora. Isso que tem a ver com o tempo, né, que abrange, que ano é este documento, né? Então, de repente, tem a ver com o período que está disponibilizado, ou então tu vai ter, tem aquela informação ali só para localização, mas tu vai precisar entrar no site da editora lá, da base de dados, e comprar aquele artigo. E não, nem sempre realmente quando tiver ali texto completo vai aparecer para nós. Isso realmente é um problema assim que tem. Mas sim, a pessoa fica na dúvida, né? Se não fez alguma coisa certa, mas se tu tiver ou com o proxy configurado ou com o CAF e não abrir é porque a gente não tem acesso. Tá, porque 2019, nesse caso, não seria um limitador, né? Ou pode ser? Pode ser. É que depende, às vezes tem algumas editoras que fazem que tu tem acesso às publicações do ano anterior. Tem outras que vão dizer que não, tu só vai ter acesso a de 3 anos para trás, 5 anos para trás. Isso tem a ver com essas assinaturas. E, Vivian, ali no portal de periódicos tinha o ajuda, né, que tenha a pessoa na região sul que tu pode entrar em contato e ter, tem algum, porque às vezes é problema também no acesso, né, e daí a gente entra em contato lá com o helpdesk dele, isso, e coloca, e fala o que está acontecendo ali, e às vezes a gente consegue, né, ter esse acesso. Às vezes é problema de acesso, às vezes é problema de assinatura. E sempre também, se vocês tiverem dificuldade de acesso, podem tentar nos mandar, que às vezes a gente encontra, às vezes não, né? Mas também a gente pode tentar verificar, né, o que está acontecendo. Nós temos aqui também, então, separamos, né, outras bases de dados, que no caso essas aqui são de acesso aberto, que é o Cielo Livros, também que são iniciativas importantes do Brasil, assim, nessa questão de fazer a ciência aberta, né, de que as pessoas compartilhem os dados, compartilhem as informações das pesquisas. Nós temos aqui também outras iniciativas internacionais de acesso aberto, que é o DOAGE, que é para revistas e jornais, e o DOAB, que é para livros. Esses de acesso restrito, então, que são as duas bases de dados mais utilizadas, né, que é o Web of Science e o Scopus, então essas são a partir do portal de periódicos.
A gente deixou aqui como recomendação, mas existem várias outras, né? Aqui nós temos, então, catálogos institucionais, no caso, o próprio SAB e o Lume, né, que é o repositório. Eu acredito que vocês conheçam, eu não sei se todo mundo já conhece o Lume, mas nós temos, aqui eu vou entrar só para, deixa eu só compartilhar aqui, só um pouquinho, compartilhar a sua tela. O Lume, então, ele é um repositório, né, de todas as publicações da URGS, então aqui a gente, assim, a publicação acadêmica, né, então aqui nós temos teses, dissertações, trabalhos acadêmicos e técnicos. Então aqui, por exemplo, nós podemos fazer a busca geral ou então ir entrando nessas comunidades, né, como é chamado aqui. Então, teses e dissertações, aqui, subcomunidades defendidas na UF. Vamos ver aqui ciências sociais aplicadas. Nós já temos aqui as que foram defendidas pelo PPG-CONT, né? Então, nós temos aqui até o momento, aqui aparecem 24. E aqui, então, o acesso ele é ao texto completo. Então, a partir disso também que a gente diz que pode ser interessante buscar aqui nos resumos, nas palavras-chave, né, dos outros trabalhos, até para a gente ter uma noção das palavras que a gente pode utilizar no nosso, os termos que podemos utilizar para fazer nossas pesquisas, além das referências, né, que sempre é interessante, a gente pode estar buscando referências, né, a partir de outros trabalhos também. Deixa eu voltar aqui. O Minha Biblioteca, então, ele já está integrado no Sabe Mais, né? Mas é, então, uma editora de livros eletrônicos e que estão disponíveis para a gente. A gente entra através do Sabe Mais e tem que fazer lá um login na Minha Biblioteca, né, para poder entrar. Mas eu não lembro se nessa... Ele primeiro, quando a gente fizer, vai fazer a busca no Sabe Mais e vai entrar ali, ele vai pedir a identificação que nem o portal de periódicos pediu. Aí, depois, é preciso fazer a indicação, colocar o e-mail, né, para o cadastro do Minha Biblioteca, coloca o e-mail ali e vai aceitando as informações que ele tem ali para ter o acesso. Isso. Aqui são os serviços que a gente falou ontem de obtenção, antes de obtenção de documentos, né? Que é um empréstimo entre bibliotecas, que a gente pode, caso tenha algum livro que não tenha nas bibliotecas da URGS, a gente pode ter acesso em outras bibliotecas, né? Então aí os alunos podem se dirigir a outra biblioteca, mas também agora é algo que, né, esse empréstimo entre bibliotecas não está realmente funcionando no momento. E temos a comutação bibliográfica, que este está funcionando parcialmente, porque podemos receber por e-mail as cópias, né, de capítulos de livros, artigos e trabalhos acadêmicos. Então, eles são partes de documentos. No todo, só trabalhos acadêmicos. E o valor é de R$ 2,20 a cada 5 páginas, então acaba sendo bem mais barato. Se outra instituição tiver uma assinatura que a gente não tem, sai mais barato a gente pedir por Comute do que comprar direto no site da revista, né? Então também tem essa opção. Aqui nós colocamos, então, visite nosso site, né, que lá nós temos modelos de trabalhos acadêmicos
as nossas novidades do acervo, né, de quando estávamos ali ainda fazendo a catalogação lá na biblioteca, né, e algumas normas, regulamentos. Aqui no nosso site, vocês vão poder encontrar ali todas as informações que a gente faz de pesquisa online, tá? Deixa eu só compartilhar aqui só para mostrar para vocês. Isso. Agora, de novidades no acervo, como a gente não está incluindo documentos novos, tem o link para os livros das áreas, né? A gente tem contabilidade, relações internacionais, economia, desenvolvimento rural. Os livros que tem texto completo do Minha Biblioteca, né? A gente elencou ali na lista, na página. Então, clicando na fotinho, ele manda para a página lá e tem uma lista bem grande de livros de contabilidade que tem texto completo. Ó, aqui e-books disponíveis no SAB, né? Então já estão ali. E também aqui todos os serviços relacionados à pesquisa ali, acesso fora da URGS, que é o proxy, as fontes de pesquisa online, essa bibliografia eletrônica que a Lilian falou. Essa base de dados aqui de jornais diários, que é bem interessante, que tem, é uma coleção que nós temos dos jornais do Brasil e do mundo, né? Nem todos os títulos, mas vários títulos importantes. Temos Folha de São Paulo, enfim, vários periódicos aí, que daí para esse tipo de recurso precisa configurar o proxy, as publicações da própria faculdade, o portal da CAPES, o portal de periódicos da URGS, está de carinha nova, né? Ele é um portal que reúne todas as publicações da universidade em periódicos. E aqui tem as ferramentas ali que a gente vai também mais trabalhar na semana que vem, né? Que são fornecedores de referência, ali as normas, nosso manual de normalização, os nossos modelos. Aqui a gente tem os nossos e-mails, né? O e-mail geral da biblioteca, biblioteca.urgs.br, né? Ou então o e-mail da referência.biblioteca.urgs.br, que vocês podem entrar em contato, alguma dúvida, né? Algum documento que vocês não conseguiram encontrar, às vezes a gente consegue encontrar, às vezes não, né? Mas normalmente a gente tem tido bastante sucesso em conseguir outros documentos ali, vocês podem entrar em contato, a gente ajuda, bem tranquilo. Vocês têm alguma dúvida? A gente sempre gosta de falar também que, assim, ó, no momento, às vezes não tem muita dúvida, porque não começou a usar ainda, né? Mas aí, a partir do momento que começa a usar, que nem ali, né? O Thiago, a Karen, foram fazer uma pesquisa, já sempre dá uma coisa errada, né? É assim, a gente vai entrar, já dá um probleminha. Aí começa a surgir as dúvidas. Mas é isso, perguntem, porque que nem ali, fica em dúvida, né? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? O que está acontecendo? A gente sempre pode verificar. Então, pode mandar e-mail para a gente, assim, que a gente pode ver, né, o que está acontecendo, se realmente é uma questão de acesso. Se a gente conseguiu acessar, é porque pode ter sido um equívoco ali na hora de configurar alguma coisa, ou se não, também é porque é uma questão da própria base de dados, né? Concordo com a Vivi. As nossas dificuldades, elas começam a aparecer, as dúvidas, no momento que a gente começa a realmente praticar, né? Então, as meninas estão sempre disponíveis, como elas já comentaram. A gente tenta entre a gente, né? Se a gente não conseguir nessa troca de informação dentro do grupo, aí a gente solicita, vocês solicitam, né, ajuda para elas. Ok? Ok. Bom, então, agradeço, Lilian, agradeço, Vivian. E nos encontramos na próxima quarta, à 1h30, neste mesmo local. Isso. 1h15, a gente abre a sala. 1h15, para abrir a sala e a gente começar a conversar um pouco antes.
Tá bom, então. Certo. Até. Tchau, Então, tchau, tá, uma gente. boa tarde para todos. Tchau, tchau. Tchau. Gente, não esqueçam de ir para lá, né? Para outra sala. Boa tarde, obrigada. Tchau. Obrigada, boa tarde. Obrigada.